pelo ministro Carlos Aires Brito, ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ele citava um outro sergipano como ele, que foi um jurista importante na época do Império, Tobias Barreto, também sergipano, em que Tobias Barreto mencionava que o direito não é somente algo que se sabe, mas também algo que se sente. E, portanto, isso também hoje tem uma relevância no cumprimento e na ordem constitucional que não pode ser esquecida. Existe, inclusive, um jurista espanhol chamado Pablo Lucas Verdú, que escreveu um livro chamado O Sentimento Constitucional. Isso significa, por outras palavras, que uma Constituição, para ser cumprida, ela precisa estar na alma do povo. Uma Constituição não necessariamente deve espelhar a vontade do povo, porque ela é direito, ela deve ser aquilo que a sociedade pretende que seja um dia. Se nós fôssemos apenas espelhar a realidade, nós talvez tivéssemos que na sociedade brasileira hoje dizer que não há problema nenhum em comprar produtos piratas, considerando que é uma prática, como se sabe, meio comum no Brasil. Então, é preciso haver uma relação entre aquilo que está na Constituição e a alma, o sentimento do povo. Então, como foi mencionado, esse episódio foi um momento em que... Por que a sociedade toda gaúcha e grande parte da sociedade brasileira se uniu em torno da legalidade ou da constitucionalidade? Porque aquilo, de certo modo, estava na alma do povo. E por isso que o movimento foi bem sucedido. Inclusive, opositores políticos de Leonel Brizola, forças que até então não comungavam das mesmas ideias, se uniram em torno da legalidade, porque assim estava estabelecido na Constituição. E os militares, em 64, talvez tivessem percebido que só um movimento, digamos assim, que pretendia derrubar aquelas forças políticas, precisava de um apoio popular, e que foi tentado obter e conseguido em 64. Então, esse momento, ele é muito importante, e o fato de ele ter unido todas as pessoas, opositores políticos de Leonel Brizola, enfim, todas as forças políticas do Estado, isso foi o fator de sucesso desse movimento, demonstra o quanto é necessário para uma Constituição ser cumprida e ter sucesso. É preciso que haja uma correlação entre o que está escrito na Constituição e o sentimento de justiça, o sentimento de direito que deve existir numa sociedade. Claro. E é preciso haver uma relação entre Constituição e aquilo que o povo pensa que é justo, para que essa Constituição tenha eficácia. E foi exatamente isso que aconteceu naquela época. A sociedade toda se uniu porque percebeu que cumprir a Constituição era o correto, era o justo a ser feito até então. O senhor está falando em união. Os símbolos de luta, de união, de defesa pelos ideais republicanos daquela época estão valendo para os dias de hoje? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Tudo aquilo que se defendeu em 61 tem valor hoje. Mais do que nunca, nós temos grandes lutas, grandes obras a serem feitas no Brasil, do ponto de vista institucional e político. Nós temos que combater a corrupção no seio da sociedade, e eu não digo no meio da política, eu digo na sociedade, porque a corrupção não é um fenômeno político, é um fenômeno social. Se assim fosse, como eu disse, ninguém comprava produtos piratas, ninguém dava propina para a guarda quando fosse ser multado, ninguém estacionaria em faixa dupla para deixar o filho na escola. E essas são as mesmas pessoas que fazem isso, que reclamam quando a lei não é cumprida pelos políticos. Do lado, junto com um corrupto, sempre há um corruptor. E isso é um fenômeno social. Então, há uma pesquisa muito séria realizada, publicada no livro A Cabeça do Brasileiro, em que demonstra que 16% da sociedade brasileira acha correto que um agente público, quando está no exercício da função, utilize o cargo em benefício próprio.
Quando 16% da população brasileira pensa dessa maneira, de certa forma parece ser algo, digamos assim, entre aspas, natural, ou pelo menos uma consequência lógica, que o exercício da função pública não vai ser aquele mais republicano. Então, digamos assim, aproximar, né, a realidade social do que está previsto na Constituição, defender valores republicanos, de coisa pública, de interesse público, é uma atualidade. Claro. Né? Precisa Agora, ser defendido nos dias de hoje. Vamos para mais uma parte da história. Naquela época, o presidente da Assembleia Legislativa era promotor de justiça? Exatamente. O Hélio Carlo Magno, ele também é um promotor concursado de carreira, que inclusive se aposentou como promotor no ano de 1963. Ele, aliás, recentemente foi homenageado com o nome de rua em Porto Alegre, agora por ocasião, não é, da comemoração dos 50 anos da legalidade. É importante destacar, ele não era do mesmo partido do Leonel Brizola naquela época ali, ele era do PSD, que era na realidade partido de oposição ao PTB do Brizola, mas já desde o primeiro momento, a Assembleia Legislativa, como um todo, apoiou a campanha da legalidade e o movimento do Brizola para garantir a posse do gaúcho vice-presidente João Goulart. E até gostaria de mencionar também outros promotores da época, membros do Ministério Público, também se integraram, não é, nesse movimento. Citaria alguns, talvez com o pecado de esquecer outros, mas o Ladislau Ronald, que era o corregedor-geral na época, o Nuno Carpena de Menezes, também muito próximo ao Leonel Brizola, que inclusive muitas vezes no exílio depois acabava visitando a família do Leonel Brizola. E de uma maneira bastante significativa também, todos esses promotores que naquele período apoiaram o movimento da legalidade, acabaram depois sendo também de alguma maneira perseguidos pelo regime militar. O Floriano Maia d'Ávila foi um que ficou preso bastante tempo, pela sua vinculação com o Brizola, não é, pela sua relação com o governo do Brizola. E até gostaria de mencionar também, em relação ao Floriano Maia d'Ávila, a proximidade dele, a proximidade política dele com o governador Brizola, ela se mostra ainda mais no ano seguinte, em 62, quando o Leonel Brizola ele faz a encampação da empresa de telefonia no Rio Grande do Sul, criando a CRT. Quem faz o parecer jurídico, toda a peça jurídica para a encampação é o Floriano Maia d'Ávila. Ele, então, tem uma atuação muito importante na encampação dessa empresa de telefonia, que era subsidiária de uma empresa norte-americana e que acabou tendo grandes repercussões internacionais, inclusive problemas diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos. Claro. Curiosidade, o hino da legalidade, que é um hino tão bonito, ele foi composto pelo Paulo César Pereio e também pela Lara Lemos, que foi esposa de um procurador-geral, é isso? Exatamente, é uma curiosidade histórica, não é? O Ajadio de Lemos, que havia sido já procuradora-geral, não é? E esse hino da legalidade foi importante, né, pela poetisa Lara de Lemos, que ajudou na criação da letra desse hino, porque todo movimento político, né, ele tem que ter os seus símbolos, né, tem que ter a bandeira, tem que ter um hino também, que é uma maneira disso ser reproduzido e chegar mais facilmente à sociedade. Claro. Dr. Finger, esse movimento da legalidade comprovou que ao direito da força deve se opor à força do direito? Ah, com certeza. Esse foi talvez um dos momentos históricos brasileiros onde isso ficou mais evidente. Que enquanto 64 a força foi maior do que o direito, né? Talvez porque, como eu disse, havia um movimento também popular de apoio ao movimento militar, mas em 61, durante a legalidade, agora que celebramos através desse cronograma de eventos, foi um dos momentos onde a força do direito suplantou a força das armas, né? Claro. E, portanto, e não só a força do direito, digamos assim, consolidada na maior das leis que existe dentro do ordenamento jurídico, que é a Constituição. Claro. E o memorial do Ministério Público Gaúcho, ele está sempre aberto para as novas gerações, para que conheçam não só a história do movimento, mas principalmente também a história do Ministério Público Gaúcho? Exatamente. O memorial ele se constitui num espaço cultural, um departamento cultural do Ministério Público, nós podemos dizer assim, e tem como objetivo, né, nós realizamos pesquisas históricas para resgatar, eu gosto de usar esse termo mesmo, um resgate dessa história que muitas vezes está esquecida. Tá? Essa história do Ministério Público, a história do Rio Grande do Sul, a história política do Rio Grande do Sul, e nós desenvolvemos também diversos outros programas culturais, como exposições, eventos, publicações, e que estão, evidentemente, sempre abertos à comunidade gaúcha. Ok. Dr. Finger, o senhor tem um minuto final
para aquele recado, o recado do Ministério Público Gaúcho a respeito da história e da luta da própria instituição pelo regime democrático de direito. Bem, eu só queria dizer nesse final desse trabalho, desse programa, que o Ministério Público Gaúcho, através do seu memorial, tem procurado, como disse, fazer um resgate não só da instituição do Ministério Público, mas também de aspectos históricos de relevância institucional e que estão conectados de alguma forma com a atuação do Ministério Público e com essa relevância das instituições políticas para a efetivação do direito. E nós acreditamos que esse é um papel importante do Ministério Público, não só a sua atuação judicial, mas também essa sua atuação junto à sociedade, que é uma atuação que vai no mesmo sentido de fazer com que haja no seio da sociedade um sentimento de justiça, um sentimento de que o direito ele revela, na verdade, a ideia de justiça que existe dentro da sociedade e que ela é basicamente a principal força para a efetivação da Constituição e efetivação da justiça. Ok, eu agradeço mais uma vez a sua presença, Dr. Júlio César Finger, secretário-geral do Ministério Público Gaúcho. E também a sua presença, o historiador Álvaro Bischoff, que atua no memorial do MP Gaúcho. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro pode ser revisto no site do Ministério Público Gaúcho e também no nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!